Vereador Roberto Martins, o senhor tem se destacado na Câmara por ter uma postura bem incisiva e bem crítica à gestão atual, a gestão do prefeito Luciano Rezende. Como o senhor vê esse enfrentamento, em alguns momentos, essas críticas, como elas são construídas? Bom, Renata, eu acho que essas críticas, as críticas que eu faço, elas são críticas a pontos específicos, são críticas a fatos, né, a políticas. Não são críticas a governo, né? Eu não me considero um candidato de oposição, muito menos de situação. Sou um candidato independente, um vereador independente, né? Sou um vereador independente que conseguiu se eleger com os próprios recursos de amigos, professores, médicos que financiaram minha campanha. Fiz a minha campanha com esses recursos, então eu não devo nada a ninguém. Também não participo desse jogo de troca de cargos e por isso não há como, digamos, me controlar, né? E eu fico muito à vontade para defender as pautas que eu defendo, principalmente a educação, e quando eu visito as escolas eu encontro problemas. Como eu encontro problemas, eu critico esses problemas, porque eu acho que poderia ser melhor. Então não é uma crítica a governo, é uma crítica realmente às políticas, como elas estão sendo implementadas ou como não estão sendo implementadas, né? A crítica que eu fiz, por exemplo, a redução de 28 milhões de verba para a educação na lei orçamentária aprovada no ano passado, eu já entrei criticando, pedindo a devolução. Na prestação de contas da Secretaria de Educação, ela acabou se comprometendo a devolver esses valores até o final do ano, o que para mim já é uma vitória. E é por aí que a gente vai construindo, em cima desses pontos. Na hora que tiver que elogiar, eu vou elogiar, quando eu encontrar. Mas até agora eu tenho visto mais problemas do que situações positivas, né, com relação a esse governo, infelizmente. O senhor se sente isolado nessa sua postura na Câmara? Olha, eu diria que, em termos, eu me sinto isolado em relação àqueles valores que eu realmente professo. Eu sou uma pessoa muito republicana que entende que esse modelo político que nós temos no Brasil é um modelo perverso. Nós temos um sistema eleitoral, nós temos um sistema político dos mais atrasados do mundo, né? Nós temos então que mudar profundamente esse modelo político. Nesse sentido eu me sinto isolado, porque eu não vejo ninguém acompanhando esse tipo de raciocínio, né? Eu defendo uma democracia muito mais participativa, com ampliação dos plebiscitos, da iniciativa popular. Eu defendo que essa elite política, ela seja, que a gente acabe com essa elitização da política, que o político ganha como qualquer trabalhador comum, né? Redução do salário dos políticos, nisso aí, redução de gabinete, como acontece na Dinamarca, passou até uma reportagem importante na TV no domingo, como acontece na Suécia, eu sigo aquele modelo. Nesse ponto eu me vejo isolado, né? Não é isso que eu encontro na Câmara. Agora, existem alguns vereadores que exercem um pouco mais de autonomia, e que em alguns momentos demonstram isso, que não estão submetidos ao executivo. Mas, infelizmente, a sensação que eu tenho é de que a maioria, pelo menos, né, a maioria dos vereadores, né, eles ainda estão muito vinculados ao executivo, o que fere o princípio da autonomia dos poderes, né? Não deveria ser assim, eles deveriam estar livres para realmente fiscalizar o executivo. Na eleição de 2016, do ano passado, a gente teve uma grande renovação da Câmara, né? Isso mostra que o eleitor talvez não estivesse satisfeito com aquele modelo, né? Como o senhor sente hoje a satisfação ou a impressão da população de Vitória em relação à Câmara e também ao seu mandato? Bom, eu não tenho dúvidas de que houve uma renovação por insatisfação. Eu acho que realmente tem uma onda de insatisfação contra essa política posta e a eleição para vereadores demonstrou isso. Talvez essa renovação não tenha sido na qualidade que se esperava, mas foi uma renovação. E eu digo para vocês que apesar de alguns dos próprios novos vereadores que foram eleitos, mesmo que eles continuem com velhas práticas, eu já sinto que eles são mais suscetíveis à pressão da opinião pública e da população em geral, né? A gente vê que às vezes até lançam uma ideia voltada a uma velha política, mas quando são pressionados, eles voltam atrás. Então eu tenho visto que essa renovação já foi um passo adiante.
Já foi um passo adiante, né? E a segunda pergunta qual foi mesmo? Sobre o seu mandato. Como que é essa recepção do seu mandato, né? Olha, o meu eleitor, né? O meu eleitor é um eleitor que ele trabalha com essa visão muito crítica, né? Ele não infelizmente a gente tem ainda a velha política, a gente tem compra de votos em alguns lugares. Eu não lido com esse tipo de coisa, né? Troca de favores, promessa de vaga em gabinete, eu não lido com nada disso. O meu eleitor é crítico, então o meu eleitor, ele está muito satisfeito pelo que ele me fala, né? Pelo que ele diz, pelo retorno que eu tenho recebido, é isso mesmo. Continue assim. Eu tenho conseguido novas adesões, né, de pessoas que não foram meus eleitores, que estão fazendo elogio, de pessoas que eu não conhecia, né, que estão vindo elogiar. Então, não tenho recebido muitas críticas, não. Tenho recebido elogios. A única crítica que eu vi até agora foi uma falsidade publicar no Facebook, dizendo que os dados da economia que eu estou fazendo no gabinete estavam errados. Mas, assim, é coisa de picuinha, né? Porque a gente percebe, de uma forma geral, que assim, o vereador ele acaba sendo o quebra-galho do bairro, né? É o cara que tem um buraco na rua e liga pro vereador tampar o buraco. Quer dizer, o seu eleitor ele não é esse tipo de eleitor, é um eleitor que quer uma mudança mais profunda, né? Na política como um todo da cidade. Exato. Até eu sou de que bairro? Eu sou do bairro da Praia do Canto, né? E na Praia do Canto, na verdade, é preciso analisar que eu fui eleito com um voto muito espalhado. O meu eleitor não é o eleitor de um bairro. O meu eleitor é um eleitor vinculado à educação. São ex-alunos, pais de alunos, professores, amigos meus. São esses que votaram em mim, na verdade. Então, eu tive um bom eleitorado também na Praia do Canto. Foi o bairro que eu fui mais votado. Mas eu não fui o mais votado da Praia do Canto, por exemplo. O meu voto foi muito espalhado, né? Então, eu não tenho muito esse vínculo e essa cobrança como se eu tivesse que atender essas demandas de bairro. Aparecem algumas, e quando aparece a gente tenta resolver também, que eu acho que o vereador não pode se furtar disso. Mas ele não pode fazer disso, né, a sua principal função. A principal função do vereador, as duas principais funções do vereador são legislar bem, fazer boas leis para o município e fiscalizar. Eu acho que essas são as duas fundamentais. O senhor tem a educação como a principal bandeira do seu mandato. Falou que já visitou mais ou menos 15... Umas 15 escolas. Mais umas 15 escolas. E o que o senhor tem encontrado? Olha, qual a análise que o senhor faz? Eu ouço um discurso por parte do prefeito de que nós temos aqui, ele fala isso, que nós temos a melhor educação do país. E o que eu tenho encontrado é algo muito diferente. O que eu tenho encontrado, principalmente naqueles bairros mais carentes, são escolas, como às vezes eu encontrei já escolas sem um local para que sirva o lanche, tem que servir no corredor. Eu tenho encontrei uma escola que tem uma pedra condenada pela Defesa Civil em cima da escola, prestes a desabar, e que não encontraram uma solução ainda para retirar a escola de lá. Eu já encontrei tanta coisa, né? E, por outro lado, não é só porque são escolas antigas. Eu visitei agora recentemente a escola Presideu Amorim, foi construída no bairro do Bonfim, e que foi vendida assim pelo prefeito como a grande obra do momento. Fui lá visitar. O diretor me entregou um ofício com 56 problemas de questões inacabadas pela construtora, né, que deixou os problemas para a escola. Tipo uma grade que está quase soltando e do lado tem um precipício para as crianças caírem. Como um pátio, novíssimo pátio, né, ali, claro, escola nova, mas que do lado do pátio você tem colunas que tem embaixo vergalhões para fora. De tal forma que um aluno que cai ali, bate a cabeça, pode morrer ou sofrer um sério acidente. Eu teria muito medo de um filho meu estudar naquela escola. Eu preferia que ele estudasse uma escola mais simples, antiga, que não tivesse aqueles perigos. Entendeu? E é a grande obra do momento, né? Foi entregue recentemente e foi decantada como se fosse uma grande obra. Eu não tenho visto nada disso. Eu tenho visto professores insatisfeitos, porque desde 2014 não recebem um reajuste salarial. Estou falando de reajuste. Não estou falando de aumento salarial, né? Eu tenho visto o professor reclamando que não tem Wi-Fi na escola. O prefeito acabou de fazer toda uma propaganda de que implantou Wi-Fi em várias praças públicas, mas na escola não tem. Aí o professor tem que ir para casa depois do horário de trabalho dele para lançar a pauta eletrônica na internet dele. Está pior que a reforma do Temer.
Reforma trabalhista, né? Tá complicado isso aí, entendeu? Hora extra aí, né? Vamos contar. Eu acho assim que o que eu tenho visto não tem sido nada agradável, infelizmente. Tem alguma escola que se encontra em situação mais grave, assim, ou a presideu mesmo? A escola Paulo Roberto, né, lá em cima do Morro do São Benedito, né, que foi a que eu falei que tem uma pedra lá em cima, condenado pela Defesa Civil, que pode desabar sobre a escola. Aliás, um porco de verdade, estou falando de outra coisa, não. Um porco de verdade já caiu lá de cima no corredor da escola e eles tiveram que puxar para fora, tá? Imagina se cair em cima de uma criança, que as crianças passavam por ali. Passam por ali, entendeu? Complicado isso. Isso é uma coisa para ser resolvida agora, né? Tem uma outra escola que... no Morro do Romão, tem uma outra escola, que eles transferiram para outro lugar e as crianças têm que descer a pé, atravessar a pista ali, a Avenida Vitória, a pé, as crianças vão sozinhas, para poder chegar na escola no outro bairro. E a prefeitura já foi cobrada pelo Ministério Público para que apresente um ônibus para levar as crianças até a escola e nada. Quer dizer, essas coisas são terríveis, né? Porque existem outras coisas que a gente pode ir administrando. A gente não vai resolver tudo de uma vez, mas tem questões que são urgentes porque lidam com a vida. Trazem risco de vida para as crianças. A gente não pode deixar isso passar. Não pode deixar isso para depois, né? Eu acho. Vereador, senhora, professor, tem feito críticas à gestão, né, municipal. O senhor tem visitado escolas, né, do município, enfim. É um perfil muito parecido com o do deputado Sérgio Majeski. Como é que o senhor, inclusive já foi comparado, seu trabalho já foi comparado com o do deputado. Como é que o senhor vê essa comparação? Como é que o senhor avalia esse trabalho? Eu acho uma comparação muito positiva, até porque eu sou amigo pessoal do Sérgio Majeski, eu trabalhei com ele como professor lá no Darwin. Eu era professor de História, ele era professor de Geografia, nós dividimos as mesmas turmas em alguns momentos, né, no pré-vestibular, uma pessoa que tem muito carinho, o Sérgio Majeski, né, e ele também me inspira, de certa forma, né, embora eu tenha um perfil talvez um pouco diferente em alguns aspectos, eu acho que eu sou um pouco mais à esquerda do que ele, assim, mas não estou criticando o Sérgio Majeski por isso, eu acho que é uma questão de opção, né, mas eu acho assim que nessa questão do republicanismo, que ele tem é exemplar. E eu acho que tem a mesma visão com relação a isso, né? A gente está no mesmo caminho. Então, nosso grande objetivo é cortar gastos. Cortar gastos com o quê? Com a política, cortar gastos com a burocracia, para tentar investir naquilo que é a finalidade do Estado, como a educação. Ele colocou a pauta da educação como a pauta principal, eu também. Então, nós temos um perfil bem parecido, né? Você acha que precisa de aparecer mais atores políticos das outras áreas, né? O senhor e o deputado atuam na área da educação e militam na área da educação. Você acha que precisa ter mais comprometimento de políticos ligados a outras áreas também, como saúde, segurança? Se cada área dessa tivesse uma militância tão incisiva dos parlamentares, né, em relação a essas áreas, talvez a coisa não fosse mais... não seria mais qualificado o trabalho dos legislativos? Né? Sem dúvida. Os partidos políticos no Brasil estão falidos. Eles não cumprem mais um papel ideológico de representação geral e, na verdade, eu acredito que nós precisamos renovar. E renovar, eu sou contra a reeleição. Eu sou contra a reeleição para o Executivo, eu sou contra a reeleição para o Legislativo. Eu acho que a gente tinha que ter um processo de rotatividade mesmo. Esse negócio de dizer, a pessoa se declarar, qual é a sua profissão? Político. Isso não existe. Política não é profissão. Política é exercício da cidadania. Um determinado período, todo cidadão de bem, comprometido com a sua profissão, deveria um dia exercer, né, essa função de parlamentar, de executivo também. Então, eu acho que nós precisamos disso. O nosso modelo político é muito ruim, né? É um modelo que favorece quem já está dentro da política e a gente teria que mudar isso. Em primeiro lugar, o que a gente precisava para esse país é uma grande reforma política. Felizmente, a gente está fazendo outras reformas que são importantes. Eu não sou contra as reformas, mas essas reformas estão indo por um caminho, às vezes, perverso, justamente pela falta de representatividade, né, desses políticos que estão aí, que não representam a opinião pública. Basta fazer uma pesquisa, estão fazendo pesquisa sobre a reforma da Previdência, por exemplo. Acabei de ver uma pesquisa que entre 10 brasileiros, 7 são contra. Quer dizer, que reforma é essa? Que não está dialogando com a população.
Então acho que tem que mudar muito mesmo. Fez 2 meses agora, no final de fevereiro, março, abril, no final de abril, que o Centro de Vitória vive sob um termo de compromisso ambiental assinado entre o Ministério Público Estadual e a Prefeitura de Vitória. Sim. E eles estão vivendo sob isso até agora. Como que o senhor analisa o trabalho da Prefeitura no tratamento desse tema, que tem gerado muitas críticas, não só dos próprios moradores, dos proprietários de estabelecimentos, mas também dos frequentadores do Centro de Vitória. Para o senhor, como que a Prefeitura tem lidado com essa questão? De forma antidemocrática. Eu acho que a Prefeitura tem que dialogar com as pessoas antes de aceitar. O termo de compromisso ambiental não é uma imposição do Ministério Público. A Prefeitura está usando isso como uma reserva de defesa para não enfrentar a questão. A Prefeitura tinha que fazer o quê? Tinha que dizer para o Ministério Público: calma, nós vamos conversar com a sociedade, nós vamos dialogar, vamos construir um termo de compromisso ambiental que atenda a todos, antes de regulamentar isso e tentar implementar. Mas o que a Prefeitura fez? Ela, em sala fechada, resolveu isso com o Ministério Público e simplesmente ignorou esse debate. Aliás, quinta-feira, semana passada, nós fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal, eu que fiz a proposta, justamente para oportunizar esse diálogo. Convidei o prefeito, convidei o Ministério Público na figura do procurador Marcelo Lemos, respondeu dizendo que não poderia vir porque já tinha outra agenda. Eu critiquei porque o Ministério Público é uma instituição, não é uma pessoa. Ele poderia ter a agenda dele, mas poderia mandar um outro procurador, mas pelo menos justificou. O prefeito nem justificou, não respondeu ao nosso pedido e não compareceu. Não mandou ninguém, nenhum secretário, ninguém para representar. A cadeira ficou lá vazia. Isso para mim assim foi uma demonstração de total falta de respeito para com o morador do centro. Como é que não aparece para dialogar? Ele poderia chegar lá, das razões dele, ouvir, poderia convencer as pessoas. Nós estamos aqui com eu acho que ninguém ali está com essa certeza absoluta de que tem a verdade. Não, mas nós temos que dialogar. E eu acho que o executivo, um prefeito, ele tem que se colocar nessa posição de ser o intermediário desse diálogo. Se não ele é antidemocrático. Vereador, o seu partido, o PTB, ele disputou sozinho e conseguiu 2 vagas na Câmara, de Vitória. Foi melhor disputar? É melhor disputar sozinho porque aí tem mais essa autonomia? Depende de como você tem condições de montar a chapa. No nosso atual sistema eleitoral, você tem que atingir o quociente eleitoral. Para você atingir o quociente eleitoral, você tem 2 caminhos. Ou você tem uma chapa muito ampla, como o PTB tinha, que eram 23 pessoas espalhadas por 7 das 9 regiões de Vitória. Aí tudo bem. Se você tiver isso, vale a pena concorrer sozinho. Se não, é melhor coligar. Depende da estratégia. Depende da estratégia. O PTB montou uma estratégia, e aí a gente tem que tirar o chapéu para 2 pessoas que foram fundamentais nessa estratégia, foi o Anderson Goge, presidente municipal do PTB, e o ex-vereador Sérgio Magalhães, o Sergião, que agora é presidente estadual do PTB. Os 2 montaram uma estratégia e conseguiram formar uma chapa muito ampla. Eu não era do PTB, eu era da Rede Sustentabilidade, O Sergião me convidou para conhecer a chapa, eu estava com alguns problemas internos na rede, e aí eu estava me retirando, eu tinha retirado minha candidatura, mas não tinha saído da rede. Aí o Sergião me convidou para conhecer, eu gostei do projeto, eu vi que era um projeto de puro sangue do PTB, que eram pessoas valorosas, e aí eu entrei, embarquei e fui eleito. O senhor acabou ficando um pouco com esse espólio dos eleitores do Sergião, que também é dessa região da Praia do Canto. Eu não sei, porque nós tivemos, esse foi um problema nessa chapa que eu avaliei. Nós tínhamos muitos candidatos na Praia do Canto, entendeu? Dentro da própria chapa. Então não sei se, acho que um pouco sim, porque deve ter dividido ali, e tal. Mas eu tenho um eleitor que é um pouco diferente também, entendeu? É mais ligado à educação. Eu acho que foi mais por aí que eu fui eleito, E para o próximo ano? Não tenho pretensão eleitoral, porque uma das coisas que eu entendo, assim, você entra para ser vereador, tem que cumprir o mandato. Não pode ficar pulando de galho em galho.
Então eu não serei candidato, provavelmente não serei candidato a nada no ano que vem. Vou apoiar alguém, né? Vamos ver, vamos tentar lançar um candidato bom, que tem um perfil parecido com o meu, pelo PTB, né? Vamos ver. Agora, explica rapidamente a pessoa que nasceu em Manaus e chegou até a Câmara de Vitória. Pois é, eu vou contar uma história rápida. Eu estive aqui em Vitória pela primeira vez, eu não lembro exatamente que idade, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, era adolescente. Eu me apaixonei por essa cidade, e eu sou um cara determinado. Eu disse assim, eu vou morar aqui. Poxa, lá de mandar morar aqui, né? Eu falei pra mim, vou morar aqui. Passear em Vitória? Vim passear, adorei a cidade e disse, um dia eu vou morar aqui. Aí, lá pra frente, quando eu terminei o curso de História, esperei minha esposa terminar o curso de Pedagogia. E quando eu casei com minha esposa, eu falei, olha, mas nós vamos embora, nós vamos pra Vitória. Aí ela, como que você vai chegar lá, né? Me inscrevi num concurso para professor aqui em Vitória, e me inscrevi no final de 94. Aí quando foi em dezembro de 94 eu fiz o concurso, fui aprovado, já vim para cá, vendemos tudo, mudamos para cá para Vitória. Eu comecei a trabalhar na escola Tancredo Neves, lá em São Pedro, na Grande São Pedro, né? Escolas Tancredo Neves, lá que eu comecei a trabalhar aqui. E de lá saí para as escolas particulares, Objetivo, Darwin, Leonardo da Vinci, eu já trabalho há 17 anos. E fui fazendo minha vida aqui. Vitória virou minha vida, né? E tal, assim, eu tenho duas partes da vida, né? Uma parte em Manaus, outra parte em Vitória. O pessoal de Manaus fica brincando comigo, vem pra cá pra ser vereador aqui. Mas não vou voltar pra Manaus, não. Infelizmente, para meus colegas de lá. Ficar aqui mesmo, que eu gosto muito de Vitória, né? Foi escolhi, né? É a cidade que eu escolhi pra viver. É isso.